estamos recebendo na manhã de hoje a visita de Valdomiro Moura, presidente da SAPEM, que é a Associação dos Aposentados e Pensionistas, que atua aqui em Tupã-Sireta e também na região. E ele esteve na quinta e na sexta-feira passada, participando da eleição da Federação dos Aposentados e também do primeiro encontro estadual coletivo jurídico para tratar sobre a reforma da Previdência, né? Essa questão da PEC dos aposentados, essa questão que impacta todo mundo e que ele esteve lá acompanhando debates sobre isso. Para relatar um pouco o que ele lá vivenciou, ele está aqui presente e nos traz essa oportunidade. Valdomiro Moura, presidente da SAPEM, bom dia, como é que está? Tudo bem, Valdomiro? Bom dia, Miguelzinho, bom dia à comunidade tupã-siretanense e esse maravilhoso programa, e obrigado por a oportunidade. É um prazer recebê-lo aqui, e a gente sempre eu não canso de ressaltar, né, a aposentadoria, o amanhã, a gente espera que todo mundo tenha, né? Só que a maioria das pessoas não se lembra, ou não lembra que vai ter isso um dia e não se programa, não se prepara para isso, né? E a SAPEM tem essa preocupação de apoiar os atuais aposentados e também de alertar as pessoas sobre essa questão de estar se preparando para isso. Presidente, o senhor esteve numa atividade na quinta e na sexta-feira passada. O que lá aconteceu? O que o senhor vivenciou? Olha, eu gostaria de explanar todo o que aconteceu lá e fiquei muito feliz nesses eventos que houve. Primeiro foi na quinta-feira a eleição da federação. Não teve outra chapa, porque a federação está andando muito bem, graças a Deus, e não teve nenhum não. Todos votaram sim pela atual direção. Inclusive eu não queria permanecer na diretoria, mas aí fui convencido de que era necessário, e eu, como eu gosto de ajudar as pessoas e explanar o que eu sei, o que eu aprendi, aí concordei. Pois se nós fomos felizes, não tivemos nenhum não. Todos sim, todos votaram sim, pela permanência da atual direção da federação. Da federação. É a Federação Nacional. Estadual. FETAPERGS, Federação Estadual de Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul, FETAPERGS. Uhum. Aí estava lá presente o vice-presidente da COBAP, que é a Confederação, que é de Brasília, né? Certo. Também participando. E o que mais importante de tudo isto foi o primeiro encontro estadual coletivo da Federação da Reforma da Previdência, e onde foi debatido e onde foi feita uma carta de intenção que foi levado pelo vice-presidente da Confederação, foi feita essa carta, para que seja entregue ao Congresso, para que seja modificado a nossa reivindicação, né, sobre a reforma da Previdência. Uhum. O que eu quero dizer é o seguinte, eu vou falar as pessoas que estavam lá presentes, então o vice-presidente da OAB, que é o Dr. Tiago Kidrick, a doutora Gisele Kevachinski, que ela é da diretora de atuação judicial dos tribunais superiores. Então é uma pessoa que tem todo o conhecimento, veio de Brasília para nos ajudar e ajudar nessa carta de intenção. Então nessa carta de intenção, o que nós reivindicamos? A Previdência, o pessoal, o povo, eles não estão bem enfronhados no assunto da Previdência. O que está acontecendo na reforma da Previdência é o seguinte, tem muita coisa que está ficando por baixo, como diz o gaúcho, por baixo do poncho. Eles querem, por exemplo, o casal, por exemplo, que é aposentado, quando um dos cônjuges falecer, que se não tirar a pensão da viúva ou do viúvo, que fique ganhando menos que um salário. Que isso não é justo. Isso aí está lá e ninguém sabe. Nem eu sabia, fiquei sabendo, porque eles trouxeram a PEC para nós estudar. Outra coisa, eles querem também mudar a aposentadoria do trabalhador rural. Mudar a idade. E eu reivindiquei, porque eu não sou um trabalhador rural, mas eu tenho a minha família, tenho meus parentes, todos são trabalhador rural, e nós temos o nosso sindicato aqui, por sinal muito bem administrado, que é pelo Márcio, e o Márcio é um lutador pelos trabalhadores rurais. O que acontece com o trabalhador rural, como eu falei lá, tinha que ser considerado o trabalho dele insalubre. O trabalhador rural, ele pega sol, pega chuva. Aqueles lá da grota, que nem eu que nasci na grota,
às vezes anda de pé descalço, sujeito a ser picado por uma cobra. Eu não estou falando esses que trabalham na lavoura, que aqui nossos assentados, nossos colonos, as terras deles já são mais, não são tão inóspitas. Mas e esses que moram na Serra Geral, de que passa no Brasil inteiro a Serra Geral, que aí é pura pedra, é uma colônia. Aqui nós temos uma quarta colônia que é pura pedra ali. Nós temos aqui o Veado Branco, por exemplo. Ali no Veado Branco é uma colônia, são trabalhadores rurais que trabalham nas piores condições. Eu ainda falei para o doutor Kedrick, doutor, o senhor já ouviu falar, e ele ficou admirado da palavra que eu usei. O senhor já imaginou um trabalhador rural maiando feijão com manguá, numa grota, num dia de mês de janeiro, tomando água da cacimba, água que não é tratada? Isso aí é insalubre. Então eles não podem mudar a idade dessa gente. Porque o trabalhador rural, a mulher com 55 anos e o homem com 60, quando chegar nessa idade, eles estão virados num caco por causa das intempéries. Isso tinha que ser considerado. Isso aí foi colocado nessa carta de intenção para que não seja mudada a idade, usando esse argumento. E ele gostou e ele não sabia o que era manguá. Aí eu expliquei para ele, teve até que desenhar no papel o que era manguá, porque são duas madeiras, né? Um tem um cabo, o outro é acolherado por uma corda. Não, então o colono faz isso, ele malha o feijão, ou ele trilha a cavalo, então tudo isso aí. Então as pessoas estão esquecendo dessa gente. E que é o que nos alimenta, Miguel. É os que produzem o alimento. Um homem chamado Thomas Malthus, 1802, disse: se os governantes não tomarem uma atitude correta sobre a alimentação, até o ano 2000 terá gente morrendo de fome. Não chegou a 2000, tem gente morrendo de fome, porque a população está crescendo geometricamente e os víveres estão crescendo aritmeticamente. Então eram homens pensantes naquela época que já pensavam no futuro. E é o que eu estou pensando hoje. Se nós não tivermos cuidado nessa previdência, a coisa não vai ficar nada boa. E o culpado de quem é isso aí são os governantes. Foram os governantes, são pessoas que não pensaram no futuro. Veja bem, na época porque antigamente não tinha aposentadoria para ninguém. Ninguém era aposentado. Mas aí criaram, na década de 50, o IAPTEC, IAPI, IAPC, e o governo, através da DRU, meteu a mão. Tem um bairro em Porto Alegre chamado IAPI, que foi construído com o dinheiro da Previdência. A ponte Rio-Niterói, construído com o dinheiro da Previdência. Brasília, com o dinheiro da Previdência. Eu sugeri, e eles gostaram da ideia, mas isso é quase que impossível, que fosse criado um Ministério da Seguridade Social, um ministério independente, que só arrecada e paga, distribui. Então, o dinheiro não entrasse para o Caixa Único da União. Entrasse para o Caixa Único da União, exatamente, Miguel. Essa é a palavra correta. Mas aí quem vai fazer isso? Vão fazer? Claro que não vai, não há interesse para o governo. Uma das mudanças também, presidente, é no intuito de que para a pessoa se aposentar, ela me parece que tem aspectos ali da mudança que haveria necessidade da pessoa ser contribuinte, porque hoje o agricultor que chega lá e comprovar o tempo de atividade, mesmo sem ele não ter contribuído com o INSS, ele consegue se aposentar, né? Me parece que é uma mudança de que isso mudaria ou não? Eles querem mudar, mas na verdade eles estão pagando, porque quando tu produz, eu por exemplo, que sou produtor, quando eu vendo algum produto, eu já estou pagando a taxa recolhendo o fundo. E aí a empresa, e eu sou um camarada que recolho de graça. Eu nunca vou me aposentar como agricultor. Esse argumento de dizer que o agricultor não contribui não é verdadeiro. Não é verdadeiro, é lógico que não é. E outra coisa, Miguel, o trabalhador rural ele não tem um salário mensal, ele tem meses que ele tem R$1 no bolso, outros meses que ele tem mais. Então vai ficar bem difícil. Então eu acho que teria que permanecer como está. O que tem que mudar é o sistema. O sistema que tem que mudar, tem que ser criado um Ministério de Seguridade Social. Isso que tem que ser feito. E tem gente ganhando demais e outros de menos. Tu veja bem, eles quiseram mudar. Outra coisa que eu sempre estou dizendo para os aposentados, e estou falando e falei lá, e os camaradas, e o doutor Kedrick falou que eu tenho razão. A nossa classe não tem representante. Duas classes que eu conheço no Brasil que não tem representante, os aposentados e os comerciários. Eu não vi nunca ninguém, não conheço nenhum deputado, nem um senador que seja dos comerciários. E não conheço nenhum deputado e nem um senador que seja dos aposentados.
O Paulo Paim deu uma brigada, o senador, mas ele meio sozinho ficou de lado. Ele não é aposentado. O Arnaldo Faria de Sá, que também é um dos que briga de vez em quando, mas também não é aposentado. Tem que ter lá, nós temos que ter lá, eu falei, e agora vai mudar, nós não podemos ter partido dentro das associações. Como exemplo, a SAPEM não pode ser partidária, mas ela pode ser política. Claro. Porque hoje em dia, e a coisa vai cada vez mais, o que vai acontecer, tem que ser político, a política está no meio, não adianta. Senão os deputados, os senadores fazem as leis e nós temos que cumprir. Então, esse é o detalhe que nós falamos. Então, nós fizemos essa carta de intenções para que isso aí não seja aprovado, esse negócio da lei da idade dos trabalhadores rurais e nem da pensão da viúva ou viúvo. Uhum. Né? Para que essa coisa melhore. Não. Perfeito. Tem uma ouvinte aqui que está perguntando, a Rosa, se na legislação de aposentado está previsto para ele receber parcelado, pode o aposentado receber parcelado ou o aposentado deve recorrer? Não. O aposentado, no caso, por exemplo, o aposentado que ganha o salário que é do governo federal, por enquanto não houve nada, mas pode, se o governo não tem como pagar, é a mesma coisa que tu pagar uma conta. Tu tem uma conta, tu não está negando a conta, mas tu pode pagar parcelado. Isso aí pode. Está previsto. Isso aí está previsto, porque tu não está negando a conta. E quando tu não nega, tu pode parcelar. Perfeito. Isso é o que diz a lei. Perfeito. O senhor avalia como bom o primeiro encontro estadual coletivo que o senhor participou? Teve um bom resultado? Aquilo que foi enviado, essa carta que vai ser enviada aos parlamentares, o senhor interpreta como atendendo às necessidades de hoje? Eu acho que se for aprovado em partes, porque lógico que não vai ser totalmente nas nossas reivindicações, né? Porque tem esse negócio que eu ainda pedi, o negócio da criação do ministério, que eu acho muito difícil, mas claro, não é nada impossível, claro. Né? Mas eu achei muito bom. Gostei, porque são pessoas que têm poder na mão, né? Que têm o poder de persuadir os parlamentares e que sabem como fazer. Porque hoje em dia nós temos que saber como fazer, né, Miguel? Que nem tu, que é um radialista, tu tem que saber como tu fazer o teu... como eu estou dizendo, eu falei, vou aproveitar e vou dizer para o pessoal, para o povo, que nós não estamos em crise, nós estamos em recessão. E agora eu vou falar não como político, mas como economista. Eu sou político, eu pertenço a um partido e vivo lidando com a política, mas não sou nada, não sou vereador, não sou nada. Mas luto pela política e vou continuar fazendo. Mesmo que eu não tenha sido eleito nessa eleição, mas eu vou continuar fazendo. Mas eu quero dizer para o povo o seguinte, agora eu vou falar como economista, não como político. O que acontece é o seguinte, o Brasil não está em crise, o Brasil está em recessão. Crise é quando nós temos o bem, que não podemos fornecer o bem. Nós temos o bem sobrando. O que está nos faltando é a moeda corrente. Por que está faltando a moeda corrente? Porque o governo não valorizou as empresas, não deu apoio para que elas pudessem aumentar o seu capital de giro para contratar as pessoas. Se tu não tem dinheiro, tu não compra. Pode ter o bem, mas tu não tem a moeda. As montadoras, vamos começar por um caso simples, as montadoras estão até os pátios lotados de carro. Se tu tiver a moeda corrente, vai lá e compra. Isso aí é crise? Não, isso é recessão. Recessão é quando falta a moeda corrente, mas tem o bem. Crise foi a década que o pessoal, esses que são mais antigos, sabem, foi na década de 80, quando fomos dar do cruzeiro para cruzado, aquela coisa toda. Não tinha mercadoria. Não tinha mercadoria, tu ia comprar, nem botijão de gás não tinha. Então, isso é crise. Nós tínhamos a moeda, mas não tínhamos o bem. Hoje é diferente. Então, o que acontece? Eu até acho, aproveitar, que o que o governo está fazendo não vai agradar, nem Jesus agradou todo mundo. Mas o que o governo está fazendo está sendo correto. A iniciativa é necessária. A iniciativa é necessária, as reformas são necessárias, a reforma política é necessária. Claro que em toda reforma você tem que lutar por aquelas O problema questões. é nós ter aquelas pessoas, porque são seres humanos que estão lá e pensam diferente da gente. Então, o que não pode é nós abaixar uma cabeça e dizer, não, onde há governo, sois contra. Não, não é assim. As coisas não são dessa maneira. Então, o que está faltando, a economia andar para frente, ele apoiar os empresários. Então, esses partidos que nos antecederam os governos aí, ele valorizou muito o trabalhador. É claro que temos que valorizar o trabalhador, mas nós temos que valorizar o empresário. Tu tem os teus funcionários que a tua empresa é uma empresa que de médio porte. O que acontece? Se os funcionários não te ajudarem, não ficarem do teu lado,
a tua empresa vai para onde? É Tá claro, bom. tu não tem como contratar, mas se eles te ajudarem, a tua empresa sobe, eles sobem junto. Olha o que aconteceu no estaleiro agora de Rio Grande. Aí o governo não apoiou, tá lá, 1.000, não sei quantos, demitidos. Isso é recessão. Então, que fique bem claro que o pessoal tem que entender. Aí agora eu não estou falando com político, estou falando como economista. Perfeito. Obrigado pela aula. Professor, que nos deu essa aula de economia aí, o Valdomiro Moura, que é presidente da SAPEM e que nos trouxe informações sobre a eleição a eleição da Federação dos Aposentados aqui do Rio Grande do Sul, que ele participou na quinta-feira. O primeiro encontro estadual coletivo jurídico para tratar sobre a questão da reforma da Previdência, em que resultou na redação de uma carta que vai ser entregue em nome da Federação para os parlamentares que estão fazendo essa avaliação da reforma, levando os pontos de vista, a defesa de argumentos com relação a temas que eles julgam importantes e que precisam ser mantidos. E com isso a gente pode acompanhar qual a atividade que está acontecendo no meio nessa questão. Valdomiro, obrigado pela sua visita. A gente espera lhe ver em outras oportunidades, mas é claro que o nosso microfone permanece à sua disposição. Se gostaria de colocar mais algum detalhe, senão as suas despedidas momentâneas aí dos nossos ouvintes. Não, se tivesse tempo, eu queria fazer um chamado para um pessoal que queria que comparecesse lá na SAPEM. O que tu acha? Bom, vamos lá. Temos a nominata aí? Eu tenho. Nosso tempo, na verdade, esgotou, mas vamos lá. Não, mas se tu der oportunidade, senão daí nós ficamos para outro dia. Não, já está agora. Vamos lá, vamos nessa aí. Eu gostaria que comparecesse na SAPEM lá para tratar de assuntos de seu interesse. Ebraiama de Lima Trilha, Celi Maria Correia, Alcebide Rosa Maidana, Walter Marzari, Onair Severo Oliveira, Ignese de França Aquino, Maria Eunício Rodrigues, Roger Pagel Soares, Antão Freitas, Getúlio França da Rosa, João Moreira Rodrigues, Zina Elaine Rodrigues Brum, Mariana Mezeque Pedroso, Adão Monteiro da Silva, Maria Tereza Garcias, Luia Sérgio Padilha Duarte, Edith Juliette Filileski, Lacido Santos Guergen, Leda Marinense dos Santos Cardoso, Marilene dos Santos Rodrigues, Maria França Corim Cavalheiro, Maria Zilda Nascimento Quadros, Noemi Calai Guergen, Mariano Aguiar Ribeiro, Valdomiro da Silva Peixoto, Silvério Pereira da Silva, Doralice Matos, Dante José Bey, Angelita Carvalho dos Santos, Odegar Bevilacqua Banholas, Adão Alves de Quevedo, Terezinha Lopes de Castro, Romilda Flores Severo, Maria Antônia da Silva Sevaro, Eva da Luz Gonçalves, Jocely, Laureano da Rosa, Maria Ourives, Noeli Carneiro de Mendonça, Maria Ivani Ritter, Oliva Sarturi Casaroto, Dirceia Terezinha Vaz de Aquino, Dirce Reis Padilha, Eroni da Silva, Anorelino Gonçalves Chaves, Aurora da Silveira Silva. Era isso. Essas Miguel, pessoas devem comparecer na SAPEM? Esse pessoal comparecer na SAPEM para tratar de assuntos de seu interesse. Perfeito. E eu quero dizer para os aposentados que votem, nem que tenha 80, 90 anos, mas votem nas pessoas que acham que vão nos defender lá. Não interessa que não precisa votar mais. Esse é o problema do aposentado. Falta união, meu povo. Está faltando união dos aposentados, senão nós vamos ficar de mal a pior. Perfeito. Nós estamos recebendo aqui informação de que uma dessas pessoas da lista é falecida, é isso, Viviane? Tem um familiar que está informando aqui que, lamentavelmente, uma dessas pessoas é falecida. Pode acontecer, né? Pode, mas muito bom essa pessoa, muito obrigado a essa pessoa que informou que essa pessoa faleceu. Então, quando a pessoa, essas que eu chamei que já faleceu, que por favor, que é que nós trocamos de secretária, e aí a outra secretária que saiu esqueceu, acho que certo, da baixa, ou alguém não avisou, porque tem uns que são por carnê, e por carnê a gente não fica sabendo quando falece. Perfeito. São aqueles que são descontados por o sistema, aí ele já vem automático. Então, se alguém desses que eu chamei já faleceu, que por favor o parente faça um favor, passe lá, diz, olha, fulano já faleceu, eu fico muito grato. Tá bem. Que é pra gente manter esse controle. Perfeito. Valdomiro, obrigado pela visita e lhe aguardamos numa próxima oportunidade. Não, vamos voltar novamente, se Deus quiser, com novos assuntos e vamos torcer para que a nossa carta dê certo, né? Lá e que nós possamos ser felizes na nossa reivindicação. Mas nós vamos continuar, Miguel e tu,
Eu sei que tu é um lutador por isso, porque tu oferece o espaço às pessoas para se esclarecer. Muito obrigado e que Deus o tenha com muita saúde, e um Feliz Natal a todos e um próximo 2017 para nós. Igualmente, muito obrigado. Valdomiro Moura, presidente da SAPEM, falou com você, ouvinte do Variedades. Eu vou a um rápido intervalo comercial, mas já retorno com a sequência da edição do seu programa Variedades.